vamos iniciar pela estrutura anatômica. O pâncreas é um órgão de formato alongado que se localiza horizontalmente atrás do estômago. Ele é dividido anatomicamente em 3 partes: cauda, corpo e cabeça. O órgão possui uma porção exócrina e outra endócrina. A parte exócrina compreende cerca de 90% do pâncreas e secreta aproximadamente 1 litro de líquido por dia no lúmen do duodeno. Este líquido contém enzimas que digerem todas as categorias de alimentos, fazendo do pâncreas um órgão acessório importante no processo de digestão. A porção exócrina está organizada por agrupamentos de células secretoras, chamados de ácinos, que circundam os ductos. Espalhadas entre os ácinos estão as ilhotas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans, que são mini-glândulas endócrinas que liberam principalmente insulina e glucagon, hormônios com papel importante no metabolismo de carboidratos. Composição e função da secreção exócrina. A secreção consiste no componente enzimático e no componente aquoso, contendo água e eletrólitos, como sódio, cloro, potássio e bicarbonato. As células acinares produzem um componente rico em enzimas, que tem papel fundamental na digestão de carboidratos, proteínas e lipídios, auxiliando no processo que possibilitará a absorção destas moléculas pelo epitélio intestinal. As células epiteliais que revestem os ductos pancreáticos secretam íons, especialmente o bicarbonato. A principal função do bicarbonato é tornar o suco pancreático alcalino, neutralizando o pH e proporcionando um ambiente ideal para a ação enzimática. Mecanismo de secreção. As enzimas são secretadas pelas células acinares e o componente aquoso pelas células centroacinares e, a seguir, modificado pelas células ductais. Componente enzimático. As enzimas são secretadas no retículo endoplasmático rugoso das células acinares. São transferidas para o complexo de Golgi e, a seguir, são condensadas em vacúolos, onde são concentradas em grânulos de zimogênio. Elas ficam armazenadas nos grânulos até que um estímulo desencadeie a sua secreção por exocitose. Assim como a pepsina no estômago, as proteases pancreáticas são produzidas e liberadas na forma inativa e são ativadas no duodeno, onde executam suas funções. Isso evita que o pâncreas faça autodigestão. Por exemplo, dentro do duodeno, o tripsinogênio é transformado em tripsina pela enteropeptidase, uma protease intestinal da borda em escova. A tripsina, por sua vez, transforma outras 2 proteases pancreáticas, procarboxipeptidase e quimiotripsinogênio, em suas formas ativas, carboxipeptidase e quimiotripsina. A tripsina também ativa a colipase e a fosfolipase, enzimas que auxiliam na digestão de lipídios. Outras enzimas pancreáticas, como a amilase e a lipase, são secretadas na sua forma ativa. Componente aquoso. O suco pancreático é uma solução isotônica que contém sódio, cloreto, potássio e bicarbonato, além das enzimas. As concentrações de sódio e potássio são as mesmas do plasma, mas as de cloreto e bicarbonato variam com a intensidade do fluxo pancreático. A secreção inicial, produzida pelas células centroacinares e ductais, é modificada por processos de transporte pelas células epiteliais ductais. A membrana apical das células ductais contém o trocador cloreto-bicarbonato e a membrana basolateral contém a bomba sódio-potássio ATPase e um trocador sódio-hidrogênio. O sangue é a principal fonte do bicarbonato secretado para o lúmen do ducto. O sangue que perfunde o ducto é acidificado pelos trocadores sódio-hidrogênio e pela hidrogênio-potássio ATPase, na membrana basolateral, resultando na formação de gás carbônico, por decomposição do bicarbonato do sangue. O gás carbônico difunde-se para dentro da célula epitelial ductal, onde a sua hidratação para formar ácido carbônico é catalisada pela anidrase carbônica.
a dissociação do ácido carbônico em hidrogênio e bicarbonato, juntamente com a expulsão do hidrogênio através da membrana basolateral, produz uma concentração de bicarbonato intracelular alta. O bicarbonato é secretado no suco pancreático pelo trocador cloreto-bicarbonato, na membrana apical. O cloreto retorna ao lúmen pelos canais para cloreto, na membrana luminal. O sódio penetra no líquido luminal, fluindo através das junções estreitas em resposta ao potencial elétrico negativo no lúmen, que é produzido pelo transporte eletrogênico do cloreto. O efluxo de potássio através dos canais para potássio basolaterais mantém a eletronegatividade intracelular, que é parte da força para o transporte de cloreto e bicarbonato na membrana luminal. Concluindo, o resultado efetivo desses processos de transporte é a secreção de bicarbonato no suco pancreático e a absorção de hidrogênio, que provoca a acidificação do sangue venoso pancreático. As concentrações intra- e extracelulares de sódio e potássio são mantidas adequadas pelo funcionamento da bomba sódio-potássio na membrana basolateral. A composição da secreção varia dependendo do fluxo. Se o fluxo está mais alto, mais bicarbonato é secretado para o lúmen. Se está mais baixo, mais cloreto é secretado. Portanto, no fluxo basal se tem mais cloreto de sódio, enquanto no fluxo alto predomina o bicarbonato de sódio. Regulação. O pâncreas é inervado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. A atividade parasimpática estimula a secreção pancreática e a simpática inibe-a. Há também um importante mecanismo hormonal realizado por dois hormônios intestinais, secretina e colecistocinina. A secretina é o principal estimulador da secreção aquosa rica em bicarbonato, e a CCK estimula principalmente a secreção enzimática. A regulação da secreção pancreática pode ser dividida em 3 fases. Na fase cefálica, a secreção é iniciada pelo pensamento, visão, olfato, paladar. Ela é mediada pelo nervo vago e estimula principalmente uma secreção enzimática. Aproximadamente 25% da secreção em resposta a uma refeição ocorre nessa fase. Na fase gástrica, a distensão do estômago desencadeia reflexos vagovagais e gastropancreáticos que estimulam as células acinares e ductais do pâncreas a secretar um pequeno volume de suco pancreático com elevada concentração de enzimas. Esta fase é a que menos contribui com a secreção pancreática. A fase intestinal é a mais importante, sendo responsável por cerca de 70% da secreção pancreática em resposta a uma refeição. A presença de aminoácidos, pequenos peptídeos e ácidos graxos no lúmen intestinal estimulam as células I do duodeno a secretar o hormônio colecistocinina, ou CCK. O CCK é o maior estimulador da secreção enzimática nas células acinares. Além disso, a acetilcolina também estimula a secreção enzimática. As enzimas pancreáticas são inativadas em baixo pH. Portanto, para assegurar que elas estarão ativas, o quimoácido que vem do estômago necessita de rápida neutralização. Quando o quimo chega no duodeno, as células S são estimuladas a produzir secretina, que é o principal estimulador da secreção aquosa rica em bicarbonato. Os efeitos da secretina são potencializados pela CCK e pela acetilcolina, ou seja, quando atuam juntas se tem um estímulo maior e se produz maior secreção, tanto de enzimas quanto do componente aquoso.